Bem, alô, boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Maurício, que me convidou para mediar essa mesa com esse tema tão interessante, né, sobre a poesia nordestina, com dois grandes poetas, Ângelo Monteiro e Salgado Maranhão. A apresentadora, né, já apresentou os nossos debatedores, tal. Eu fiz aqui uma pesca. Isso é uma festa de livros, né? E eu queria ler os livros deles, né? Os títulos, né? De Ângelo Monteiro. Se faltou algum, o senhor me diga, tá certo? Proclamação do Verde, foi o primeiro livro, 69, novinho, né, ainda. Didática da Esfinge, Armorial de um Caçador de Nuvens, O Inquisidor, O Ignorado, O Rapto da Noite ou o Sol como Medida, O Exílio de Babel, As Armadilhas da Luz, Recitação da Espera, poemas de Ângelo Monteiro, que acredito que seja uma antologia, né? Os Olhos da Vigília e Entre as Ondas. O último, né? Esse é de 2022, né? Além disso, ele é um ensaísta, né? Professor, como a apresentadora falou, e publicou Tratado da Lavação da Burra ou Introdução à Transcendência Brasileira, O Conhecimento do Poético em Jorge de Lima e Escolha e Sobrevivência, certo? Já o Salgado Maranhão também, eu tenho o seu primeiro livro, Salgado, foi o Herman Torres que me deu, Punhos da Serpente. Até trouxe para você autografar. Punhos da Serpente, de 1989, Palavra, O Beijo da Fera, Mural dos Ventos, O Sol Sanguíneo, O Mapa da Tribo, A Sagração dos Lobos, Avessos Avulsos, Ópera de Nãos e A Casa Mítica. A Casca, é? Então estava errado lá, né? Casca Mítica. Pedra de Cantaria? De Encantaria, ok. Bom, eu fiz umas anotações à la diabla, como dizem os franceses, né, para pontuar a nossa mesa aqui sobre esse tema da poesia nordestina. Vocês fiquem à vontade se quiserem abordar um desses temas. São perguntas. Eu acho que o mundo se move pelas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: existe uma poesia nordestina, né? O título é A Nova Poesia Nordestina, mas eu vou anterior. Existe uma poesia nordestina, podemos dizer isso. O que nos une, né? O que une os nordestinos, né? Uma determinação geopolítica, né? O mapa feito pelo Estado brasileiro. O Maranhão, por exemplo, de onde você é, já antigamente, em outras distribuições, não fazia parte do Nordeste, como a Bahia também não fazia parte, né? Então, isso é móvel, tem interesses políticos, né? O que é o Nordeste? O Nordeste começa na Paraíba e termina aqui em Penedo, né? Foi aquela parte, a capitania de Pernambuco e que Nassau ocupou durante um tempo, né? Os holandeses. O conceito de Nordeste não seria uma fórmula, um clichê de quem vê este espaço de longe, por exemplo, a visão de gente do Sudeste, do Sul, né, do Centro-Oeste, né? Toda identidade não é definida contra um fundo, né, o outro, né?
O que temos a ver, por exemplo, falando aqui como um alagoano, né? O que temos a ver com o Ceará, o Piauí, o Maranhão, né? Depois daquela curva ali do mapa, o que é que nos une, né? Seria o Nordeste uma invenção de Maurício de Nassau, né? Penedo só ocorreu pela guerra, né? Isso aqui tem origem, isso é um forte, né? A origem disso é um forte. Então, são perguntas que a gente pode tratar aqui, né? Teria nos unir uma atenção maior às formas tradicionais de poesia, né? Um zelo pelas formas clássicas, pelos metros, né? Eu observo isso na poesia nordestina, né? O apego à cultura popular, né? Levar em conta a cultura popular, coisa que os poetas de outros lugares geralmente não fazem, enquanto que nós acabamos de ver aqui José Inácio cantando uma canção popular, né? Uma ruralidade mais veemente, né? O uso frequente e quase instintivo da redondilha e do decassílabo, né? Agora, falando assim como um alagoano, né, do ponto de vista de um alagoano, há sentido pensar o Nordeste? Né? Acho que esse pensamento do Nordeste é uma coisa muito do pernambucano, né? Não sei se o alagoano ele se pensa como nordestino, né? Maceió, por exemplo, onde eu moro, né, onde nasci e moro, é um porto agroexportador no Atlântico Sul, aberto às novidades, né? É um lugar novidadeiro, né? Se gosta. Então, é uma cidade muito mais voltada para o novo do que para o passado, até porque somos novos mesmo, né? Como cidade, né? Então, essas são algumas questões que nós poderíamos tratar aqui, né? O senhor é um professor, então tem uma enorme capacidade para esse tipo de debate. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Maurício Melo me ter trazido a Penedo, um velho amigo de Recife. Agradeço as palavras do prefeito Ronaldo Lopes, a contribuição da secretária da Cultura, Aline Costa. Agradeço o conhecimento que eu tive com alguns poetas que conheci dessa vez, já conhecia de nome, como Salgado Maranhão e Inácio Vieira de Melo. E agradeço, sobretudo, em vez de Penedo, o fato de ter nascido aqui e ter voltado a primeira vez, ou uma segunda vez, por Francisco Salles, essa grande figura de médico, de homem, de intelectual voltado para a literatura, para as artes, o criador da Casa de Penedo, que várias vezes me convidou. E voltar a Penedo é uma coisa impressionante, me liga muito, porque é como se o próprio ritmo da cidade, quer dizer, é uma cidade marcada pelo sagrado, porque você entra, a cidade é silenciosa, é tranquila. Então, é uma espécie de Olinda do São Francisco, vamos dizer assim, que Olinda é muito parecida com Olinda, uma cidade em que o sagrado tem vez. E se há uma coisa que me marcou profundamente o sangue, foi a presença do sagrado. Eu achei interessante em Penedo, não só o silêncio, o convite à meditação, porque até os bares viram oratórios. Então há um limite para o tempo, até 10 horas, tá entendendo? Até parece que você está na companhia de franciscanos, de jesuítas, de dominicanos, dado o clima amoroso, né, da cidade. Não é por acaso que toda a minha família é alagoana e que morei em Penedo há apenas 2 anos.
Eu acho que deve ter saído de Peneira com 2 anos de idade. Mas, afinal de contas, tem tudo a ver, porque eu sou de uma família, não sou alagoana, mas minha avó me ensinou a ler e a rezar e a contar a história de Trancoso, porque não é sempre que você tem essa experiência. De forma que a pergunta sobre o Nordeste, o que eu tenho que responder é que essa cidade é o que há de mais belo no Nordeste. Você volta para aquele lugar que nasceu, né? É como se descobrisse um outro Nordeste. E ainda o Nordeste marcado pelo sagrado, que é uma coisa que marca. Há uma distinção muito grande entre cultura de povo e cultura de massa. E parece que Peneira, a marca do povo é maior do que a marca da massa. Não é uma coisa massiva. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, precisamente porque a cidade me faz refletir. Eu já acabei de dizer que até os bares, onde a gente se comunica, viram oratórios. Né? E uma cidade que, afinal de contas, tem como padroeira, né? É Nossa Senhora Rainha dos Anjos, né? E eu tive a sorte de ser batizado de Ângelo, que quer dizer anjo, na verdade. Então, de forma que... Agora, tem mais outra coisa. Eu sou do estado, nasci num estado de grandes poetas, inclusive o maior de todos do país, que é Jorge de Lima, onde eu defendi uma dissertação sobre ele no mestrado de filosofia, quando filosofia estava ligada ainda à metafísica. Depois mudou, houve uma mudança. Essa mudança não permitiria que escrevesse de novo sobre Jorge de Lima, já que eu fiz filosofia. Que foi exatamente quando o curso de filosofia passou a não ser mais lastreado pela metafísica. Tomou outro rumo. Mas já tinha escrito a defesa de Jorge de Lima, que é um homem admirável, inclusive, sobre vários aspectos, porque, inclusive, ele era um grande romancista. Escreveu um livro como Calunga, que não é um romance que você lê todo dia. Eu comentei isso com o Salgado Maranhão. Quer dizer, e com Chico de Assis, o ator Chico de Assis. Quer dizer, que é um poeta, inclusive, marcado pelo religioso. Agora, outra coisa, quando a gente fala em poesia nordestina, é porque é a marca do Nordeste. O Nordeste é marcado muito pelo sagrado, muito mais do que o resto dos países da federação. Há uma história do Nordeste que é diferente da história do Sul. Uma marca muito profunda. Mesmo porque, não é? Por exemplo, a grandeza do Nordeste, porque o Nordeste, o país é um continente, nós vivemos num continente. Mas você, por exemplo, é um continente muito grande, porque mesmo o Nordeste, quem nasce, por exemplo, vou dar um exemplo do Nordeste, a poesia nordestina. Eu me lembro que uma vez saí de casa para conhecer um poeta que eu li, o livro dele, Colégio do Vento, chama Zé Chagas do Maranhão. Aí terminei conhecendo Zé Chagas. Eu viajei para esse lugar para conhecer um poeta que eu admirava muito por um livro que eu li. Então, o grande do Nordeste é que você não sabe nunca. Eu moro em Pernambuco, mas não sei o que se faz na Paraíba. Mas a Paraíba tem também grandes poetas. Um dos maiores poetas brasileiros é paraibano, que é Augusto dos Anjos. Um dos poucos poetas que eu sei poemas de cor. Parece uma coisa cientificista, mas uma coisa que transcende qualquer cientificismo. Né? A poesia de Augusto dos Anjos é o tipo da poesia que você lê e não esquece. Bole. Inclusive, a profunda preocupação com o existencial. É um poeta existencial. E profundamente marcado por uma atmosfera religiosa. A turma pensa que ali é materialismo, não tem materialismo nenhum ali. Ali tem apenas o sentido da precariedade da existência. É um poeta que a gente pode chamar de existencial. Quer dizer, o Nordeste, portanto, é riquíssimo. Apenas nós não sabemos. Por exemplo, eu citei, por exemplo, Zé Chagas, mas eu poderia citar também outro maranhense, Nauro Machado. Porque Zé Chagas nem maranhense, ele é paraibano. Em suma, você tem um poeta como, por exemplo, o pernambucano Manuel Bandeira. Basta dizer só um exemplozinho da importância extraordinária de Manuel Bandeira para a cultura não só nordestina, mas brasileira. O modernismo. Vamos citar o grande exemplo. O modernismo de 22.
Um dos movimentos mais idiotas que a humanidade já viu, esse movimento. Por quê? O menino era um péssimo poeta, chamado Oivone Andrade, poeta da pior qualidade. E, curiosamente, a figura que representava o modernismo naquele momento era aquele italiano, como é o nome dele? Marinetti. Marinetti. Ora, Marinetti era do partido de Mussolini. E ele, o Oivone Andrade, era do Partido Comunista Brasileiro. Eu nunca consegui conciliar fascismo e comunismo. São duas coisas completamente diferentes. Bem. Ele era o que hoje chamaríamos de marqueteiro. Como? Ele era o que chamaríamos hoje de marqueteiro. Marqueteiro. Bem, mas o mais curioso de Mané Bandeira, só esse exemplo de Mané Bandeira eu acho riquíssimo. Ora, era um homem, inclusive, de uma família tradicional de Pernambuco, e que teve tuberculose. Era muito comum os poetas terem tuberculose. Por exemplo, Álvaro de Azevedo morreu com 21 anos de tuberculose. Outro que morreu de tuberculose foi Gonçalves Dias. Casimiro de Abreu. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Não, Gonçalves Dias morreu Afogado. Ele Estava tuberculoso. Um dos maiores poetas da língua portuguesa. Tiro no pé. Morreu do tiro do pé. Foi bem. Quer dizer, vejam mesmo, eu estava falando em Mané Bandeira. Veja, como Mané Bandeira, família rica, esse homem pega a contrato tuberculose, ia fazer, diz no poema, ia ser arquiteto, para ser arquiteto. Mas ele foi para lá e conheceu o que havia de melhor na poesia francesa. Conhecia aquilo que passou a ser representante da modernidade. Veja, e percebeu que não podia descurar da necessidade de, mesmo com todos os defeitos, aproveitar o que de melhor traz a bandeira do modernismo. A inteligência dele está aí. Vamos dizer, não adianta você ficar na tradição, porque o que é o que é o modernismo? É a reconfiguração do passado, né? Não é o ficar no presente, mas é reconfigurar aquilo que foi antigo para transformar em coisa nova, dar novo rumo àquilo que já existe. Isso é a importância dele. Ele percebeu, então, o que é que ele fez? Como eu disse, ele foi tratar da tuberculose e voltou. E a figura que o representou em São Paulo, escolheram São Paulo, não foi o Nordeste, que a grandeza da verdadeira modernidade não está em São Paulo, está no Nordeste. É isso que é interessante chamar a atenção, eu vou chamar a atenção disso. O que é que aconteceu? Mané Bandeira mandou Rono de Cavalo dizer o poema. Rono disse o poema e ele fica na dele, como que ele diz, eu não estou negando o modernismo, eu estou negando o rumo que o modernismo pode tomar. Tanto que ele chamou o manifesto, um dos manifestos de organização, que é o movimento Pau Brasil, que é movimento da poesia pau. Ele disse, por que você não muda logo para movimento da poesia pau? Bandeira escreveu. Ora, por que Bandeira estranhou isso? Estranhou porque todo o modernismo foi aquilo que eu disse, a reconfiguração do passado, dar novos rumos ao legado do passado e levá-lo para o futuro. Não ficar apenas também, nem no passado, nem no presente. Daí a expressão passadismo. Quem fica só com a tradição é um passadista. É como quem fica com o agora, se contenta apenas com o agora. Né? Ele percebeu isso. Ora, foi exatamente o que aconteceu em toda parte do mundo, inclusive em Portugal. Fernando Pessoa partiu de quem? Modernismo português, Camões. A Espanha, Lorca veio da onde? De Góngora, no passado. T.C. Eliot, modernismo norte-americano inglês. A volta a quem? A T.C. Eliot e Ezra Pound. A Alemanha, o grande poeta alemão, Rilke, vai voltar para quem? Para Heidegger. Porque só no Brasil, baseado no movimento antropofagia, que era o movimento francês, é o índio visto pelo francês, não é o nosso índio. O nosso índio não é. Quer dizer, é essa a importância que o Nordeste tem para a cultura brasileira, representado por nomes. Primeiro Gilberto Freire, e outro nome admirável, chama-se Gilberto Freire. Ora, esse tinha uma noção do que era realmente modernidade. Entendeu? Foi ele que fez trazer até aqui Mário de Andrade, porque tem Mário e Oswaldo. Muita gente pensa que são irmãos. Mário é de outra linha. Escreveu um livro que ninguém fala, que é um romance, verdadeiro romance. Como é o nome dele?
Em Macunaíma. Menino, como é que se fala? Até hoje na universidade só se fala em Noiva de Andrade em Macunaíma. E o estudo da música, que ele, como Bandeira, também fazia o estudo da música, conhecia a música popular. Bandeira ia de senhor a Verdi. Conhecia senhor, conhecia toda a música nordestina e brasileira, Bandeira conhecia. E Gilberto Freire não precisa nem falar. Quer dizer, e a pior coisa que alguém pode ter na vida não é você não saber das coisas, é saber das coisas erradamente. Saber é através de erro. Então, você ensinar um autor como Gilberto Freire errado é um crime. Ninguém pode passar a doutrina de outro de maneira errada. É o que fizeram com Gilberto Freire. Ensina como se Gilberto Freire fosse defensor do racismo. Nunca houve isso em Gilberto Freire. Houve a compreensão dessas diferenças naturais. Me lembro uma prima minha, muito branquinha, que papai tem olho azul, mas não gostava de mulher de coisa azul, só gostava de mulher morena. Por isso que eu nasci mulato. Né? Papai. Aí meu avô, meu tio, André Rodrigues, morava do Lago, de uma farmácia, então ele disse que papai não era muito de assistir missa, vovó era. E a maioria dos meus tios eram. Aí papai, meu tio me contou, que tem o gaiato, aquela figura que aparece quando o médico se espera. E o padre estava pregando e o padre dizia: Tomé, onde está? Tomé é o apóstolo. O nome de papai era Tomé também. Aí diz, está na casa da Filó. Filó é uma negruda que havia em Rio Largo. Entendeu? E que eu sou meu tio. Quer dizer, meu tio adorava a morenidade. Como Gilberto. Gilberto enfatiza exatamente a morenidade. E a marca do Nordeste, sobretudo. Então é isso que eu tenho a dizer, assim, em termos assim, iniciais, a contribuição, não é, do Nordeste para a poesia, sobretudo. Citei Jorge de Lima, eu poderia citei Bandeira, citei Augusto dos Anjos, citei Nauro Machado, citei Zé Chagas, sem falar dos mais recentes, como por exemplo Salgado Maranhão, né? Sem falar da poesia que eu vi, do José Inácio Vieira de Mello. E outros poetas que eu não conheço ainda. É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Que maravilha. Bom ouvi-lo, eu ficaria ouvindo a sua dissertação sobre essa história toda da poesia nordestina, que nem precisaria falar. Obrigado, meu caro mediador, obrigado, meu caro Ângelo Monteiro, por interagir comigo aqui nessa tarde, e obrigado, Penedo, cidade maravilhosa, de uma beleza extremamente sofisticada e preservada, quieta, sem ansiedade, um lugar onde a gente sente que as pessoas vivem em paz. Obrigado, meu querido amigo, irmão, Maurício Melo Júnior, que me convidou para essa festa literária, a primeira, e é a primeira de muitas, certamente. Obrigado a todos vocês aqui presentes, meu amigo Ricardo Cravalbim, que veio também do Rio de Janeiro para participar, é meu vizinho no Rio de Janeiro, um querido amigo, um homem de cultura, uma personalidade muito importante do Rio de Janeiro e do Brasil. Obrigado a todos vocês por esse convite. E eu queria dizer que eu advogo, eu tomo posse dessa classificação de uma poesia nordestina, de uma maneira de ser nordestina. Eu tomo posse completamente disso, me alegro em ser nordestino. Nós temos raízes fundantes, eu diria, na cultura ibérica, na cultura moura. É a única parte do Brasil onde a poesia popular do repentista está presente ainda hoje, atravessando décadas e décadas e décadas. Você vai me dizer, e então qual é a característica fundante dessa linguagem da poesia nordestina? Eu diria que é o heptassílabo. Nós poderíamos começar pelo heptassílabo. A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que muitos advogam como a
carta, o registro de nascimento da nova nação do Brasil, que quando o Brasil tornou-se independente, advogava-se, perguntava-se quais os mitos que vamos preservar, que vamos cultivar dessa nova nação. E Gonçalves Dias, Araújo, Porto Alegre, lutaram para que houvesse mitos próprios, o indígena. E, naturalmente, depois o romantismo trouxe, com Castro Alves, o negro. Enfim, essa cultura brasileira que se formou, ela é fundamentalmente de cabeças nordestinas. Então, eu quero dizer que há um jeito de ser no andar, há um jeito de ser na fala, há um jeito de ser na maneira de abordar e de olhar para o Brasil. E eu digo uma coisa, no que se refere à poesia. Costumo dizer que a poesia gosta de confrontos reais. Todos os países que se desenvolveram demais na tecnologia, que priorizaram as questões tecnológicas, eles perderam poesia. Então a poesia é a voz de qualquer povo que, na sua luta por libertação e na sua luta por afirmar-se, apresenta a voz que justamente junta três mundos em um: a intuição, a razão e a emoção. É o único discurso que junta essas instâncias do saber humano. Que, ao mesmo tempo que você fala, porque a poesia, não, eu diria que é o lugar do coração que pensa. Ao mesmo tempo que você fala da existência, você comove. Como falar da existência, como falar da vida sem comover? A poesia é a única voz que traz essa grandeza da existência humana. Ela não só traz informação. A poesia não quer só informar, é pouco para a poesia. A poesia quer comover. E o que adianta viver sem comover, sem que o coração seja tocado? A poesia nos dá isso. Curiosamente, vivemos numa sociedade de cultura utilitária. Então, todo mundo quer aquilo que pode ser, que funciona do estômago para baixo. O que pode se transformar em dinheiro, em comida, em lugar para morar, e tudo, mas não em felicidade. E para que serve a vida sem felicidade? Muitos já se diz que a poesia não serve para nada, mas também a felicidade serve para quê? Para viver. Para que serve a alegria? Mas para que serve viver sem alegria? Então a poesia nos dá essa dimensão inutilitária, em que a gente entra nesse terreno insubstancial da existência, e que não, por isso ela não está em todos os lugares à venda, porque todo mundo quer o que diz assim: o que eu posso fazer para ter uma casa boa? O que eu posso fazer para ter um carro novo? O que eu posso fazer? A poesia não te diz isso. A poesia te deixa no meio do mar para você achar o seu caminho. Mas a gente vem de uma cultura de opressão de séculos, sobretudo no Brasil, da escravidão. Nós queremos que alguém nos mande. Não faça isso para você conseguir o seu objetivo. Daí os livros, esses livros que são vendidos aí em grande quantidade, que são os livros de, digamos, eu não vou citar nome para não poder entrar nesse debate, mas os livros que vendem muito, dizendo como é que você deve fazer para alcançar o seu objetivo o mais rápido possível. A poesia te empurra você para você mesmo. Você tem que entrar dentro do seu coração, da sua mente, e achar o seu caminho. Dentro dessa cultura utilitária e dessa cultura de mando, de quem busca sempre um patrão, ninguém quer a poesia. Poucos querem a poesia, só aqueles que querem a independência do sentimento, a independência do pensamento, a independência da alma. Portanto, a poesia está conectada com a alma, com o sentimento de autenticidade da voz própria do inconsciente, é onde o inconsciente fala profundamente, a voz profunda do inconsciente. E a poesia nordestina, o lugar do Brasil onde tem mais poesia é o Nordeste. Aqui a poesia não para. O tempo todo ela está sendo produzida para nada.
para ser feliz, para nada. Ela está sendo produzida para alegrar o coração, para alegrar a madrugada, para alegrar o amanhecer. É assim que a poesia se afirma. Então, nessa região pobre de recursos materiais, mas rica de recursos simbólicos, a poesia nos conecta com esse simbólico. A poesia nos traz para esse debate que não finda com a conquista de algo material, ela permanece. E nos estados onde o progresso material é muito mais portentoso, como no sul do país, no sudeste, então ela vai se afastando um pouco. Mas aqui não. Eu vejo, venho ao Nordeste e eu encontro o cantador repentista, que é um ente provençal, permanecendo na linguagem, e na linguagem da nossa poesia, da norma culta. A norma culta incorpora, que você citou Manuel Bandeira, eu busquei lá Gonçalves Dias, o maior poeta do modernismo de primeira hora, aquele iconoclasta, era Manuel Bandeira. O que sobrou, quem lê hoje Manuel Bandeira continua sendo lido permanentemente. É o poeta mais lido daquele modernismo de primeira hora, da iconoclastia. Embora a geração de 30 foi a geração que fez a alta poesia do Brasil, a dos grandes poetas em qualquer língua, Jorge de Lima, Drummond, Cecília Meirelles e Murilo Mendes, por exemplo. E aí criou-se uma linhagem que vem naturalmente disse que Manuel Bandeira foi o São João Batista da poesia brasileira, essa linhagem que vem de lá, e ela basicamente nordestina. Você citou Gilberto Freire, a geração de 30 foi uma geração que criou o romance do Brasil mais emblemático do modernismo. Os grandes romanticistas, e Gilberto Freire, como disse Joel Rufino dos Santos, que Gilberto Freire separou o escravizado, separou o negro do escravizado, porque antes só existia o escravizado era como se não tivesse história, se não tivesse vida familiar, se não tivesse todo um background de uma cultura incorporada de milênios. Mas o Gilberto Freire nos deu isso. Muitos o criticam e o acusam muito como acusam Jorge Amado. Não cabe a uma só geração fazer a literatura de todos os tempos. Cada escritor, cada geração faz a literatura da sua geração. Senão não teríamos motivo para existir, para continuar fazendo o que fazemos. Graças a Deus que um só faz, que cada grupo que constrói a literatura daquela hora, daquele momento, só faz daquele momento, para que tenhamos o que fazer daqui para frente. Então, como Gilberto Freire, o Gilberto Freire não podia fazer uma obra acabada, pronta. A obra dele está aberta para que nós possamos completá-la. E por isso estamos aqui. Então, esse é o processo como se dá, e o Nordeste é fundante dentro dessa busca de fazer essa voz do Brasil, a voz do Brasil ecoar, mostrando a alma do Brasil, o jeito de dizer do Brasil. Você pode ver que o que há, alguém já disse, por exemplo, a respeito do Maranhão, que se tirasse o Maranhão do PIB econômico do Brasil, o Brasil perderia 6%. E se tirasse o Maranhão do PIB cultural, literário do Brasil, o Brasil perderia 30%. Porque muitos autores canônicos do Maranhão, muitos autores do Maranhão são canônicos hoje na literatura brasileira, como de Pernambuco, como da Bahia, como de Alagoas. Isso é o Nordeste, mostrando a sua força pelo simbólico. Não tem poder econômico, mas tem poder simbólico que não morre. O poder econômico é escombro, o poder simbólico não. Ele permanece infinitamente. E mais, nós não sabemos quem eram os milionários da época de Machado de Assis, nem da época de Joaquim Nabuco, nem da época de Castro Alves, mas nós sabemos quem são esses autores que
que nos carregam, que nós carregamos e nos carregam para o futuro. Então, a literatura é o grande reservatório da alma humana que se multiplica de maneira imortal para as novas gerações. Do contrário, nós só somos um monte de ossos vestido por um invólucro de pele e carne. O que fica todas as culturas e todos os povos, o que restou para nós foi a contribuição simbólica. E o Nordeste é riquíssimo, é inesgotável nessa contribuição simbólica. E eu me orgulho muito de ser nordestino, graças a Deus. Eu não queria ter nascido em outro lugar senão na Canabrava das Moças, que não existia nada, só o tambor de crioula, só os cantadores repentistas que minha mãe levava para a nossa casa. É a única coisa que sobrou daquilo tudo, para mim. Obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta a cada um. Ângelo Monteiro, eu queria que o senhor me dissesse a diferença entre a poesia nordestina e poetas nordestinos. Eu acho que há uma diferença aí. Por exemplo, já que a gente está nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Então vamos, e foram poetas citados aqui. O que há, por exemplo, em comum entre Manuel Bandeira e Jorge de Lima? Nordestinos, né? Um de Alagoas, outro de Pernambuco. Fora aqueles temas populares do início, a abolição também do metro, né? Aquele primeiro modernismo, mas o que é que a gente poderia chamar ali de nordestino, que unificasse, para pegar esses dois autores apenas, por enquanto, para facilitar? Em primeiro lugar, antes de chegar à noção do Nordeste, em lugar de ficar na noção apenas de Nordeste, eu gostaria de dizer, já que ele falou muito bem de poesia, que a palavra poesia em grego quer dizer poiesis, quer dizer criação. Criação. Então, nesse sentido, e também a nossa herança, a herança não só nordestina, de todo o país, do mundo, é baseada em 3 culturas. Quem me diz isso é o Papa que renunciou, que é Bento XVI, que é Atenas, Roma e Jerusalém, as 3 capitais da cultura. Então, a igreja é uma súmula desses 3 elementos, que é a cultura judaico-cristã, a cultura grega e a cultura romana, de onde veio o direito. Quer dizer, até a procissão, você pegar uma procissão é uma herança pagã. Até o título do Papa é um título pagão, não é? Que é, o Papa é pontífice, fazedor de pontes. Bem, a mesma coisa, quer dizer, e veja, então confunde muito poesia com técnica. Ora, a técnica é o domínio do fazer. A poiesis é que é o domínio da criação. Quer dizer, se você tem o fazer, sabe fazer, né? O cara pode fazer. É muito fácil aprender, por exemplo, como é que se faz um decativo, como é que faz um 7 sílabos. Agora, inspiração, toda a cultura, os grandes, Vico e outros grandes autores mostram que, Aristóteles também, que quando fala do sagrado, o sagrado não é apenas beatice, não, é uma coisa muito mais profunda. A grande poesia é inebriada, tocada pelo sagrado. Exatamente. Porque o que quer dizer o sagrado? É como a palavra teoria. Teoria, o que é que tem atrás da palavra teoria? Theos, Deus. Entendeu? Veja mesmo. A palavra verdade, aletheia, o que é que está por detrás? Theos. Aí eu me lembro de um grande pensador grego da escola pré-socrática chamado Tales de Mileto. Ele diz: tudo está cheio de deuses. O que é que ele quer dizer com isso? Que o mundo é tocado por uma energia. Só que essa energia, quer dizer, não existe apenas aquilo que a gente vê, existe sobretudo aquilo que a gente não vê, que é essa energia poderosa, sem a qual não há poesia. A poesia é produto dessa energia.
Então você tem 3 elementos: o sagrado, que é o primeiro deles; o segundo, o poeta, o estético. Não pode haver o estético separado do sagrado, senão não presta. Citei o exemplo há pouco tempo de Augusto dos Anjos. O cara vê Augusto dos Anjos só o positivismo e a parte cristã que está ali por trás o tempo todo, né? E o outro elemento, o elemento filosófico. Foi quando veio uma figura muito curiosa chamada Hegel, figura interessantíssima. O homem é de uma inteligência tão primorosa. O livro de estética, eu ensinei estética durante muitos anos, em filosofia da arte. O livro de estética não foi inspirado na hora. Ele escrevia, como é que se diz? Improvisado. Os alunos que copiaram, são uns 5 volumes, tudo copiado. Mas, veja que diferença. Parece que ele pega esse processo todo e inverte todo o processo. O que é que acontece com o Hegel? Ele começa tudo da poesia, a primeira etapa, como se a primeira etapa fosse uma etapa passageira. Ou seja, como se o religioso fosse uma etapa passageira. Depois vem o cara gente. O que tem de gente que fez besteira desse mundo também não está no gibi. Ninguém se livra da... Pois bem, o segundo momento é o poeta. O que é que ele quer dizer com isso? Que um elemento foi superado pelo outro, mas isso é leseiro. O cara é um gênio, mas peraí. Não é superação. Há uma inter-relação entre essas coisas. Já está em Aristóteles essa inter-relação. Uma coisa não nega a outra. Aprofunda. E finalmente vem um filósofo, que é o pensar. Mas para você, não pode haver pensar se você não tem uma energia por trás desse pensar. Então, o que é que você tem? O lado. Daí, nunca me esqueci, quando a gente era menino, a gente pegava a Bíblia através de história. A gente pegava crestomatia. Você queria ser admissão. Admissão, não existe mais admissão. Era uma espécie de vestibular para você fazer o curso médio de hoje, que era o ginásio. O que é que você lia? Você, inclusive, textos religiosos. E um dos textos mais importantes que a gente aprendeu é a palavra, o Gênesis, o começo da Escritura. O que é o começo da Escritura? De que Deus fez as coisas e achou que era bom. Ora, achar que é bom é a mesma coisa que achar que é belo. O que é bom é belo. Dizer que isso é bom é dizer que isso toca. Olha, se a coisa agradou a Deus, ia ser muito interessante a gente também não gostar. Veja, como o belo, a bondade, o bem e o belo estão unidos. Que a criação, né, é um fascínio. Bem, aí é quando a gente chega, por exemplo, no Nordeste. Olha, eu não vejo diferença entre Nordeste e Nordestino. É uma forma de ser também. Há uma forma de ser, que há pouco você falou. Há uma forma de ser nordestino. O nordestino tem esse elemento que distancia da novidade pela novidade. A novidade pode ter vindo, mas há uma forma de viver que o nordestino tem. Porque toda família, quer dizer, há uma diferença, como eu disse, entre povo e massa. Quer dizer, o que o povo pensa, se você perguntar, as grandes conquistas da classe média vieram do povão. Não há uma grande cultura que não passe pelo popular, pelo elemento popular. Bem, voltando ao sagrado, eu citei o sagrado é muito presente, sobretudo no Nordeste. Daí a diferença principal é que não há essa cisão entre os 3 elementos, o sagrado, o estético e o filosófico. Essa cisão não existe no Nordeste. Qualquer lugar do Nordeste, Penedo é um exemplo disso. Uma cidade que tem quase 400 anos, né, como cidade. A cidade de quantos séculos? Mais de 3 séculos. Que cidade o senhor está falando? Penedo. Maurício de Nassau, né, 1600, quase 400 anos. Então você nota essa marca onde? Na arquitetura, sobretudo. Na arquitetura. Então, se há uma coisa que diferencia a gente, por exemplo, de São Paulo, é isso. A presença do sagrado. Visto. Veja que coisa interessante. Eu citei o Tales de Mileto. Dizer que uma coisa é cheia de Deus, dizer que é o divino. O divino é aquilo, é energia. Não é?
Paulo de Tarso, que é outra figura curiosíssima, diz: nele vivemos, quer dizer, no divino, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ora, não existe poesia verdadeira que não seja comandada, dirigida por essa energia. E atualmente tem dois chilenos chamados Naturano e Varela, escreveu A Árvore do Conhecimento. E eles provaram que essa energia é que move todas as coisas. Há, inclusive, uma coisa que foi relegada né, que é a inspiração. O próprio Valéry diz: o primeiro verso é inspirado. O primeiro verso é inspirado. Se não for inspirado, não é você, eu vou projetar fazer isso. Não, ou a coisa vem ou você não faz. Como acabou de dizer, um poema que você fez, não sei, 30 anos depois você retoma o poema. Como aconteceu comigo. Eu sonhava com um poema chamado A Mala. É um exemplo. Aí eu sonhava que atirava uma mala mesmo no mar. Mala é onde se guardava, é uma coisa antiga, né? Aí jogava no mar. Pois bem, muitos anos depois a mala vem à tona. Quer dizer, se eu não tivesse o sonho e a inspiração, eu não escreveria a mala. E você escrevia quando menos esperava. Muitas vezes você escreve, é como o pintor Vivaldi, o cantor, o padre Vivaldi, o grande compositor Vivaldi. A igreja proibiu ele de celebrar, porque ele ficava tão entusiasmado, porque ele deixava o cálice na mesa e saía correndo para a sacristia para poder escrever. Pronto, é o exemplo Vivaldi. Quer dizer, a inspiração pega você. Onde você estiver, você quer escrever, mas você está incomodado, está subindo no trem, pode até se enferrar, mas a ideia vem. Bandeira, aconteceu muito isso com Bandeira. Então, onde você não vê essa coisa é porque não tem poesia. Para ter poesia, né, tem que ser imantado pelo divino. E a maior definição do divino, sabe onde é que está? Num poeminha que a gente aprendeu com 8 anos de idade. Nós, a nossa geração, de Casimiro de Abreu. Como ele diz: eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e, erguendo o doce altivo, sacudia a branca escuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe sorriu, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho é Deus. Quer dizer, o não ver não significa que não existe. Muita coisa. Quer dizer, vai energia. Eu nunca vi a energia. Você conseguiu ver a energia uma vez? O amor, vocês conseguiram ver o amor de perto, falar com ele? Ele se manifesta, é uma energia. A poesia é essa energia. Se não há essa energia, não há poesia. E o Nordeste é campeão nessa energia. Não sei se lhe respondi. Eu vou fazer agora uma indagação ao Salgado Maranhão. Salgado, você tem várias letras de música, né? O seu primeiro livro, a contracapa é escrita pelo Paulinho da Viola. Eu queria que você falasse um pouco sobre, não só essa experiência, mas também sobre esse papel da musicalidade. A gente sabe, quem estuda poesia, quem faz poesia, sabe que a poesia nasceu junto da música na Grécia, né? A Ilíada chama-se canto, né? Os capítulos chamam-se cantos. Então, tem um vínculo muito forte. Claro que depois ela silenciou com a invenção do livro, mas o gênero lírico... E eu acho que os poetas nordestinos, eu acho que eles levam em conta essa musicalidade, né? Exceto João Cabral de Melo Neto, que escreveu contra a música. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da sua poesia com a música, letra de música, por aí. Eu vou retornar a esse assunto, mas corroborando o que o poeta Ângelo Monteiro falou, sobre a questão da inspiração, eu costumo dizer que meu próprio fazer se divide em 2 momentos, na epifania e na carpintaria. A epifania é esse momento
em que você não sabe de onde vem e que as palavras entram na sua boca, e você começa a dizer coisas que você nem supunha que pudesse dizer, que vem justamente desse terreno insubstancial que poderíamos chamar de sagrado, de divino, e que num dado momento se dizia até que não havia isso em inspiração, que era uma carpintaria, era só uma oficina. Por isso que às vezes as pessoas chamam, a meu ver, inapropriadamente, a questão de oficina. Isso funciona para carro, funciona, mas para a poesia não. Um poeta português, que eu não me lembro agora o nome, disse que o templo foi transformado em oficina. A poesia é templo, tá? E vem desse terreno que não tem fim, inesgotável, e que se transforma em algo concreto, a partir desse estalo. O Goulart falava que sentia como se fosse um espanto, ele que era um materialista. Então sempre tem que haver, e ele próprio contava uma história que ele estava com um amigo de Castro, numa loja, com frente à loja de um Calil, uma loja de um bairro decadente, que era o Estácio, uma loja empoeirada, onde ninguém comprava mais nada, uma loja do Calil, e começou a escrever, nasce o poema. Mas o amigo que estava apressado disse, não, vamos onde está chegando e nós não podemos perder, temos hora marcada, vamos embora. E aí o poema ficou encruado ali, guardado, e ele foi exilado, foi para o Chile, foi para a Argentina, foi para a União Soviética e tudo, e voltou. 30 anos depois, ele estava na sala da casa dele, dando uma entrevista, e a repórter fez uma pergunta, e o poema veio todo de uma vez. Ele disse, não, acabou a entrevista, você volta depois que eu vou escrever meu poema. Escreveu um poema de 5 páginas, nasce o poema, que é uma das coisas mais belas que ele escreveu. Então é assim, você não domina a poesia. A poesia é um ente que você, ela que domina. Ela é um ente, ela é a entidade, e você fica. E eu tenho um poema que diz assim, passei em poesia, esqueci meus passos em teus 10 caminhos, no sexo livre do teu ritmo. E monge da loucura fui me acasalando ao caos, me regenerando ao precipício. Séculos a fio na antessala do teu templo, em busca de alguma jura, de alguma incerteza do teu porvir. Séculos convertido ao limo, reduzido ao azê, gigolô de sobras. Tudo para que de vez em quando me mostres o rosto de Deus. Então, nós temos uma incerteza que ela virá. E, no entanto, quem é súdito da poesia, queda-se à porta do templo, esperando quando ela queira vir. E toda vez que ela queira vir, nós devemos estar preparados. Não é ela que tem que estar preparada, nós que somos seus súditos é que ficamos ali, em busca de alguma jura, de alguma incerteza do seu porvir. E, já que eu corroborei isso, eu vou voltar à questão da sua pergunta, que é, adorei que você tenha falado do meu parceiro, Herman Torres. Foi Herman Torres que me conectou com o estado de Alagoas, que me conectou com o povo alagoano, e com muitas amizades que eu tenho nessa terra, a partir de Herman Torres, meu parceiro, com quem eu compus a nossa música mais conhecida, gravada, tem mais de 10 gravações, que se chama Caminhos de Sol, gravada pela Zizi Posse, que foi um sucesso. Depois uma música, foi tema da novela Viagem, enfim. Eu vir aqui vir ao encontro daquilo que o Herman Torres, dessa conexão com o estado de Alagoas, me deu. A canção, a poesia da canção, conforme você já mesmo disse, a poesia começou cantada. Antes de a Ilíada e a Odisseia se transformarem em livros, foram durante 300, 400 anos cantadas. Depois da imprensa, do livro impresso, ela perdeu prestígio, porque o livro passou a ocupar um espaço muito importante, e a palavra cantada, ela ficou um pouco marginal, ela ganhou um outro nicho.
E no caso do Brasil, que é um país de uma palavra cantada muito portentosa, muito rica, a palavra cantada do Brasil, até a partir das coisas que os cantadores repentistas cantam. E eu comecei a minha vida, eu vivi numa região onde a língua que eu possuía era uma língua ágrafa, porque não havia, era o campo, as pessoas não eram alfabetizadas, não havia escola, não havia livros. Eu me criei, eu sou um escritor que nasceu de uma casa sem livros, mas os cantadores repentistas não, eles iriam lá e eles cantavam os acontecimentos de uma poesia grandiosíssima, super rica em termos de imagem e de ritmos, e era lá que foi lá que eu iniciei meu gosto pela poesia. Depois, o livro veio depois, quando eu fui alfabetizado, e o livro chegou. De modo que a poesia do Brasil, ela é muito rica do ponto de vista, a poesia da canção do Brasil, e ela, mesmo a canção das periferias das grandes cidades, como foi o caso, por exemplo, da canção do samba carioca, riquíssimo, e da música nordestina, de Gonzaga, de João do Vale, de Zé Danta, de Humberto Teixeira, é uma poesia riquíssima. Na década de 60, e um pouco antes, com a Bossa Nova, Vinícius, que era um poeta do cânone, um poeta da academia, ele entrou na canção, ele legitimou essa canção, essa letra de canção. E a geração seguinte, que foi a geração da Tropicália, era de gente que lia, de gente ligada à literatura, ligada à poesia concreta, gente que lia poesia, como Caetano, o Gil, o Chico, os letristas que fizeram letras para Milton Nascimento. Então você vê a poesia da melhor qualidade. Naturalmente, a letra de música, ela tem uma especificidade que ela está ancorada na melodia. Muitas vezes um o numa canção tem uma força muito grande, e nem sempre um grande poema funciona na canção. É uma especificidade, porque são dois corpos juntos, é um casamento. O poema do livro, da página em branco, é uma coisa, é recorrente, mas a canção não, você tem que cantar e seguir. A música, o ritmo, ali muitos elementos incorporam para que haja uma canção. Existe uma história de que Mário Lago estava fazendo uma música com Ataúfo Alves, e ele, Aurora, se você fosse sincera, Aurora, e etc e tal, aí chegava lá, aí o Ataúfo cantou a canção, mas disse, mas está faltando uma coisa, Mário. Disse, não, tá certa a letra, tal e tal. A estrofe estava completa, mas ele disse, se você fosse sincera, Aurora. Quer dizer, iluminou um dentro de uma canção, uma coisa. Mas um na página em branco não é nada. Então a gente precisa entender que são duas, é um casamento da melodia e da letra. Muitas vezes uma letra funciona bem, tanto na canção quanto na página em branco. O Caetano, o Chico Buarque, os letristas do Milton, como o Paulo César Pinheiro, tudo. As suas letras funcionam também na página em branco, muitas delas, mas outras não. Mas nós estamos falando de suporte. O livro é um suporte, a canção é outro suporte, mas a grande poesia na canção, e assim como a grande poesia na página em branco, e a poesia muito fraca na canção e também no livro. Isso depende do poeta. A poesia, como ente, não tem problema. Quem tem problema somos nós, que criamos. Só os criadores têm problemas. Então, se você for um grande poeta, vai ter grande poesia na canção. Se não for, vai ter poesia mediana na canção. Mas não é um problema da poesia, é um problema de quem cria. Bom, a gente está numa mesa de poesia, né? Então você recitou aí um poema seu, engastado na sua fala, mas
Podíamos ouvir um pouco de poesia do senhor. O senhor tem na memória um poema? Eu vou dizer Tá certo. um poema. Como eu falei, acabei de falar a vocês, a mala. O poema que eu escrevi mais de 20 anos depois de ter o sonho. Atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala se debateu. Mas porque atirei a mala, volúvel razão me cala, pois nem sei como fui eu. Negra e súbita maré, depois se abre aos meus pés, e eis-me atrás dessa mala, como de algo íntimo e meu, até hoje procuro a mala, e o mar não me devolveu. Agora, Salgado, tem de memória aí, quer ler de um livro recente, a escolha, fica à vontade, mas vamos ouvir mais poesia, vai lá. Este é um novo livro que eu estou lançando, Pedra de Encantaria. Quem queira adquirir, depois da nossa fala, estarei aí para autografar. Eu vou falar, já que ele falou de cor, eu vou falar também de memória. Ao rés do lento vai-vem dos dias, estar vivo já bastava. Onde eu cresci, meu rei não era ninguém. Eu sou aquele a quem não se esperava com a chave de um nome ou do vintém. E se algum rito interno me rondava, era uma reza que só tinha amém. Viver era avançar em retrocesso, por entre rotas ínvias sem acesso, a desbravar o mar sem caravelas. Qual pária que ao nutrisse em seu reverso, o nada ter lhe tendo e por tabela, só restem as palavras e as estrelas. Venho dos córregos de água salobra, do descampado chão de farelos. Na cara o sol rachou minha argila seca, é o que digo aos guardiões que batem lata em meu silêncio. Distante ovulam ritos na memória, como remendos no ontem, e meu olhar rasante incide, infante, ao cânion livre e ao habites da flama do dia e sua blitz. O que não busco me tem, o que não houve era meu. Pedras no caminho torto, mentiras feitas de mel. Há que se viver o árido como se cálido, há que se viver o breu como se bril, há que se viver o nada como se nada, nada até sangrar, que só dão água para quem já tem o mar. Obrigado. Bom, eu vou pedir licença a vocês para ler um poema chamado Penedo, que está no meu penúltimo livro, que fecha o meu penúltimo livro chamado Sonetos Impuros, né? E é um poema que eu fiz em homenagem a esta cidade que nos acolhe, onde o senhor nasceu, e eu sempre volto aqui. Estamos nessa joia desse teatro, sou apaixonado por esse teatro, é um prazer estar nesse palco, né? Parece que a gente está num cenário de filme, né? É lindo. Só tenho medo de incêndio, porque é tudo de madeira, né? Então fico morrendo de medo aqui, mas eu espero que os responsáveis cuidem bem dele. Penedo. Quem bebe cerveja na beira do rio, naquele momento preciso e friável, tem chance de ver a passagem da vida mais plana, mais leve, mais solta, mais ave. As traves podridas de antigos currais já foram embora para o fundo do mar. A chave escondida no peito da mãe não mais aparece, solveu-se no cais. O rio amansado por sede de luz, de força, de grana, de tudo que brilha, começa a criar um deserto em seu leito. São croas, são praias, são boas para a luz, contrastam com verde canáceo ou marinho no pino do sol que perfura Penedo.
Bom, eu acho que deu tempo, né, da nossa mesa. O senhor quer fazer alguma consideração final para encerrar a nossa mesa? Não? Eu agradeço a todos vocês, a plateia encheu aqui, foi um prazer enorme. Obrigado, Maurício, ao professor, a Salgado Maranhão, e parabéns a toda a sociedade penedense por esse evento, que eu espero que isso seja seriado, que no próximo ano outras pessoas possam estar aqui falando de literatura, vendendo livro, etc. Muito obrigado.